E por que, Paulo? Por que esse evangelho é tão poderoso? Que boas notícias são essas que traz esse evangelho de Deus que é tão poderoso? Vamos ver o que Paulo fala? Porque não me envergonhe desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha só. O que tem neste evangelho que faz dele tão poderoso? Que boas notícias são essas? Que neste evangelho a justiça de Deus se revela pela fé. A gente já vai chegar no pela fé aí. Mas Paulo está falando aqui de uma justiça. Que justiça é essa que se revela nesse evangelho? Veja bem, Paulo aqui não está falando da justiça como o caráter de Deus. Veja bem, vou repetir. Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus da salvação para todo aquele que crê, porque a mensagem poderosa desse evangelho é que a justiça de Deus se revela, se dá a conhecer. A justiça de Deus se dá a conhecer, se mostra, se revela nesse evangelho. Então, Paulo não está dizendo que essa justiça que se revela no evangelho se trata do caráter justo de Deus, embora Deus seja justo. Um dos atributos de Deus é que ele é justo. Mas aqui não é do caráter justo de Deus que Paulo está falando. Isso é o que o falso evangelho ensina. Quando se entra aqui, porque o evangelho revela a justiça de Deus, fala, tá vendo? Porque como Deus é justo, então nós também temos que ser justos e fazer obras de justiça e de obediência para agradar esse Deus. Esse texto aqui, assim, olha, é um tesouro, é uma caixa de Pandora nas mãos do falso evangelho, porque faz com que eles tenham muitos argumentos, principalmente de o justo viverá pela fé, que é a sequência, para colocar muitos argumentos para colocar fardos de fé-ação, de obras, de justiça. Olha como tu tem que ter obras de justiça para agradar a Deus. Então, é uma caixa de Pandora que tem muitos argumentos para o falso evangelho usar para escravizar as pessoas no engano, para manter elas escravizadas. Então, não se trata de uma justiça referente ao caráter de Deus. Tampouco se refere à justiça do ser humano. Peraí. Esse texto aqui foi o que a gente falou no vídeo anterior, que foi o texto que influenciou Martinho Lutero ao dar o início na Reforma Protestante, né? Que nós vínhamos falando aí que Lutero era um monge católico e que ele vivia aprisionado ao seu pecado. Ele vivia escravizado à sua condição, à sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque Lutero havia aprendido que o ser humano tinha um pecado original. E ele também entendia que Deus era um Deus justo e que Deus exigia uma santidade do ser humano. Vamos vendo. Então, esse versículo aqui é aquele que fazia com que Lutero odiasse a Deus. Vamos vendo. Por quê? Porque Lutero também acreditava, como muitos falsos profetas ensinam e como muitas pessoas sinceramente enganadas também acreditam,
que essa justiça aqui é uma justiça do ser humano, uma justiça própria, aquela que o ser humano tem que ter, tem que realizar. Tá dando para entender? E a gente já vai entrar mais em detalhes daqui para frente. Mas então tá, se essa justiça aqui que Paulo está ensinando não se trata do caráter de Deus e nem da justiça própria do ser humano, então que justiça é essa? Vamos lá. Essa justiça de Deus é aquela que Deus exige para que alguém possa estar diante dele. Ninguém pode entrar diante da presença de Deus sem estar coberto por essa justiça aqui. Ninguém pode entrar diante de Deus, na presença de Deus, sem essa justiça, porque senão seríamos fulminados por causa da santidade de Deus. Pecado, lembrem-se, pecado não pode estar diante de Deus. Pecador não pode estar diante de Deus. Deus nos fulminaria. Para estarmos diante de um Deus santo, santo, santo e justo, temos que ter uma justiça, estarmos cobertos de uma justiça igual a dele. Veja bem, não pode ser uma justiça meia boca. Não pode ser uma justiça parecida com a de Deus. Não pode ser uma justiça sincera. Ah, eu sei que eu não sou santo, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu me esforço, eu faço o meu melhor. Não pode ser uma justiça parecida, mais ou menos, ou com uma boa intenção. Não. Para estarmos diante de um Deus justo e santo, teremos que ter uma justiça exatamente igual a dele. E isso era o que chocava, que batia de frente com Lutero. Lutero entendia que Deus era justo e entendia que Deus exigia que o ser humano fosse justo para estar diante dele. Porque senão seria fulminado por causa do pecado. Lutero entendia isso. O que Lutero não entendia? Como que eu vou conseguir alcançar essa justiça se eu sou o próprio pecado? Então Lutero vivia traumatizado, Lutero vivia desesperado. Como que eu vou alcançar? Que Deus é esse? Isso é um monstro? Já não basta o mundo, o pecado, os problemas, ainda eu tenho que encarar uma condenação eterna no inferno, porque eu nunca vou alcançar essa justiça que Deus exige do ser humano para que eu esteja diante dele. Então Lutero vivia se penitenciando, Lutero vivia subindo escadas de joelho, Lutero vivia nas indulgências, nas bulas papais, querendo isso antes de ele entender, antes dele chegar nesse versículo aqui. Porque o que tinha sido ensinado para Lutero desde criança? Que ele era um católico devoto por causa dos pais, principalmente por causa do pai dele. Então, ele entendia que Deus era justo e era um Deus que exigia santidade e justiça própria. Lembra? As indulgências e tal, comprar, enfim, que para alcançar salvação, né? Então, enfim. Então, ele entendia isso. E ele dizia, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, ele odiava Deus. Ele odiava Deus. Porque ele entendia que pelo pecado dele ele nunca ia alcançar. Então, automaticamente, estou condenado. Deus me criou realmente para me condenar. Então, Lutero se revoltava contra Deus. Até então que um dia ele chegou nesse texto e quando ele leu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, então foi quando Lutero entendeu. Esta justiça é aquela que Deus provê para o ser humano poder estar diante dele. Porque como que um ser humano pecador, nascido em pecado, morto em delitos e pecados, poderia fazer qualquer coisa para alcançar essa justiça igual a de Deus? Impossível. Então Lutero entendeu que essa justiça revelada no Evangelho era a justiça que Deus nos dá como um dom, nos dá de graça a justiça conquistada por outro. Conquistada por Cristo na cruz do Calvário.
Por isso que quando Lutero chegou aqui, ele entendeu, ele disse, é como que as portas do paraíso se abriram para mim. Fui salvo, nasci de novo e entendi. Aquilo que eu passei anos da minha vida lutando para conquistar uma justiça própria, para chegar à salvação, para não ir para o purgatório, para chegar no céu, aquilo que eu passei anos. Então, lendo o livro de Romanos, quando ele foi incumbido de ensinar para os alunos dele, ele entendeu que essa justiça aqui, que Paulo está ensinando, é a justiça que Deus provê. Porque Deus sabia que o ser humano, na sua condição pecaminosa, jamais poderia chegar ao nível de justiça e santidade que ele exige para a salvação, que ele exige para estar diante dele. E essa justiça só poderia ser uma justiça alheia, uma justiça conquistada por outro, a obra de outro, que era santo, santo, santo e perfeito e justo como ele, Cristo e este crucificado. Meus amores, se houvesse qualquer outra maneira de salvação para o ser humano, qualquer outra maneira do ser humano conquistar essa justiça, Cristo não teria vindo morrer na cruz do Calvário no meio do teu lugar. Cristo nunca teria mandado, não existia. Deus teria que descer do céu para nos salvar do próprio Deus, para nos salvar da própria ira de Deus. É muito importante a gente entender isso, meus amores. Ninguém, por mais obras que faça, por mais perfeito que seja, por mais correto que seja, por mais caráter ilibado que tenha, pode alcançar o nível de justiça de um Deus infinito e eterno, santo, 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 justo, correto, perfeito. Somente Deus poderia suprir a justiça exigida por Deus. Por isso Deus, Filho, teve que descer e encarnar em carne de um homem em forma de pecador, para poder morrer naquela cruz, para poder nos cobrir dessa justiça perfeita, porque ele foi o único, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado na cruz do Calvário para destruir o nosso pecado, para aniquilar o nosso pecado, para nos cobrir dessa justiça perfeita. Ele foi perfeito desde o dia que nasceu até o dia que morreu e ressuscitou. Então, este é o poder do evangelho que salva. Porque nesse evangelho, essa justiça se revela, se dá a conhecer. Não é uma justiça falando do caráter de Deus. Não é uma justiça falando da justiça própria, que o ser humano consiga realizar qualquer coisa para agradar a Deus. Não é a justiça do próprio Deus. Gente, só um Deus como é este Deus. Como dizia Paulo, profundidade da sabedoria, da riqueza da sabedoria de Deus. Como é que pode profundidade, altura, largura, enorme, imensa, da sabedoria de Deus para elaborar um plano como esse? O único que poderia nos livrar das mãos dele era ele mesmo. Gente, eu não sei. Me falta palavras para poder expressar, gente. Eu juro. Deus me perdoa pela incapacidade humana. Gente, me perdoem, porque eu não sou capaz de transmitir para vocês aquilo que eu gostaria, como eu entendo, como eu vejo isso, como o Espírito Santo mostra. Por isso que eu imploro para vocês, para que vocês meditem nas Sagradas Escrituras, meditem nesse texto de Romanos, ouçam esse vídeo 1, 2, 10, 1000 vezes, se for preciso, para que o Espírito Santo possa trabalhar na mente, no coração de vocês e abrir o entendimento de vocês. Porque realmente falta argumento. Quem é capaz de ensinar isso, gente? Quem é capaz de ensinar um plano da mente de Deus? A gente se esforça no máximo que a gente pode e, sinceramente, eu não podia nem estar aqui fazendo isso. Mas eu preciso obedecer. Levar as pessoas a entender que essa justiça é um dom dado por Deus, uma justiça dada de graça.
uma justiça alheia, uma justiça conquistada por outro, a preço de sangue, e que Ele nos cobre e nos dá de graça, e mais, Cristo não só nos cobre da justiça dele, Ele nos pega pela mão e diz: vamos, agora eu vou te levar até o nosso Pai, porque agora Ele é nosso Pai, porque agora tu é um filho de Deus, porque quando tu pela fé crê e recebe essa justiça e confia nessa justiça e depende dessa justiça conquistada por Cristo na cruz, que é a mesma de Deus, então agora tu te torna um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro comigo. Vem que eu vou te levar até o nosso Pai. Agora a ira dele não vai te fulminar, porque agora tu tem a mesma justiça que eu tenho. Agora tu tem livre acesso à presença do Pai, porque agora tu brilha igual a glória dele. Cristo não só nos deu, mas Ele nos conduz até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu não cobrir vocês com a minha justiça, ninguém pode se aproximar dele. Gente, que plano é esse? Que salvação tão poderosa, tão gloriosa é essa? Que evangelho é esse? E é tudo o que o ser humano precisa. O ser humano acha que precisa de bênção, de prosperidade, de uma vida melhor aqui, de vitória sobre vitória e conquista sobre conquista. Não, o ser humano precisa dessa justiça que Deus nos dá por meio da fé em Cristo. É tudo que o mundo precisa. É tudo que tu precisa. Era tudo que eu precisava. Gente, realmente me faltam argumentos para expressar tudo que isso aqui significa, tudo que isso aqui representa, e que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer, porque realmente eu não posso fazer. Então a gente chega na partezinha final desse versículo que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, nada além de salvação, tanto para o judeu como para o grego. Por quê? Porque nesse Evangelho a justiça de Deus se dá a conhecer. O plano de redenção de Deus, de nos dar a justiça de outro, a justiça do seu Filho Santo, se dá a conhecer, se revela, escancara diante de quem quiser ver. E essa justiça se revela, olha aqui, opa, o vento aqui. E essa justiça se revela como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Paulo está ensinando aqui pra gente que nós tomamos posse dessa justiça que Deus nos dá por fé. Quando confiamos, quando descansamos na justiça realizada, conquistada por Cristo na cruz, quando cremos que Ele nos veste da justiça própria dele e nós nos despimos da nossa justiça própria. Nós nos despimos da nossa autoconfiança, do nosso auto-engano de achar que podemos fazer algo que seja suficiente para agradar a Deus. Isso é viver pela fé. Isso é a justiça de Deus que nós recebemos de fé em fé, porque como está escrito, o justo viverá pela fé. É de fé em fé, é todo dia, é sempre. Não é uma justiça que eu hoje confio e amanhã não.
Não é como o falso evangelho ensina que tu é salvo porque um dia tu confiou, tu te entregou, tu fez uma oração, tu fez uma confissão. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E tu crê, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tive um ato de fé, eu confiei em Cristo e fui salvo e tal. E aí agora amanhã, se eu obedeço, eu tô salva. Se eu não obedeço, eu perdi minha salvação. E daí começa aquela luta de obra em obra para ser salvo e manter a salvação. Não é como está escrito, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Não, é de obra em obra, de obediência em obediência, de sacrifício em sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo que ele conquistou, não é o suficiente. Então, a Bíblia do falso evangelho tem que mudar, tem que escrever. A justiça de Deus se revela no evangelho de obra em obra, de obediência em obediência, de sacrifício em sacrifício, de envelope em envelope, de altar em altar. É assim que o falso evangelho interpreta isso. Não é de fé em fé. Não é de fé em fé, todo santo dia, crendo naquilo que Cristo já fez, naquilo que Cristo conquistou, naquilo que Cristo nos deu. Não é uma fé que descansa na obra perfeita, redentora, na justiça perfeita, igualzinha de... Gente, tu é inteligente, pensa. Sabe por quê? A pessoa não entende isso aqui, a pessoa vive de obra em obra, de sacrifício em sacrifício, de altar em altar. Sabe por quê? Porque ela não conhece Deus. Ela não conhece Deus e ela não se conhece. Porque é isso que o Evangelho nos mostra. O Evangelho nos mostra quem somos. O Evangelho é um espelho, a Bíblia é um espelho. Que quando a gente olha, a gente infarta do coração do susto que a gente leva, porque a gente descobre que a gente é pecador e nós somos um monstro diante de Deus. E aí então a gente olha para a beleza de Cristo e dele e de Cristo derramando aquele sangue na cruz dele no nosso favor. Isso é o que o Evangelho faz. Então, a pessoa que vive de obra em obra, de altar em altar, de sacrifício em sacrifício, ela não conhece Deus. Ela jura e perjura que conhece. Mas ela não conhece Deus e não se conhece. Porque se ela se conhecesse, ela saberia que ela é o próprio pecado e que Deus odeia ela. E que nada que ela possa fazer vai suprir a necessidade, a exigência de Deus. A justiça que Deus exige. A santidade que Deus exige. Por isso que é fácil até entender por que existe tanto falso evangelho, tanto engano. Ela não conhece Deus. Ela pode pregar a Bíblia, ela pode andar com a Bíblia debaixo do braço aqui, ó. Mas é um lobo disfarçado. Ela não conhece Deus, nem para ela e muito menos para ensinar para outros. Não adianta, gente, não adianta. Fica aí, lobo. Teu lugar está reservado juntinho com Satanás, no lago de fogo e enxofre, no lugar dos falsos profetas e dos lobos devoradores que devoram a verdade do Evangelho. A gente vai ver no próximo vídeo. Quem vive de altar em altar, de sacrifício em sacrifício, de obra em obra, não conhece Deus. Por isso, acha que pode conquistar por justiça própria essa salvação. E Paulo vem e cita o profeta Abacuque. Pois como está escrito, a justiça, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e eu estou repetindo, porque eu aprendi assim com verdadeiros pastores, porque tem gente que não gosta que a gente repete. Tu repete demais. E vou repetir a vida toda, porque eu aprendi com mestres, pastores de verdade, que a repetição é o que convence. A repetição é o que faz com que a pessoa aprenda a entender, mas não a repetição humana, a repetição que vem do Espírito. O Espírito Santo faz com que aquela verdade venha a ser repetida, para que aquela pessoa venha entender, entrar na mente e no coração dela a verdade. Então, por isso que eu repito, então vou repetir de novo.
O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nesse evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé. Todo dia eu descanso nessa justiça de Cristo me dada. Eu não tenho medo de hoje eu ter a justiça e amanhã perder a justiça. Que Cristo é esse, que Deus é esse, que Pai é esse, que irmão é esse, que hoje te dá e amanhã te tira. Que sacrifício perfeito e eficaz, de acordo com as Escrituras, Gálatas, Efésios, Hebreus, que Cristo foi o sacrifício perfeito e eficaz e para sempre. Que escritura mentirosa seria essa? Se hoje eu estou salvo e amanhã eu perco a minha salvação. Que justiça fajuta seria essa que se revela no Evangelho? Se hoje eu estou salva, mas amanhã eu tenho que subir no altar, de altar em altar, de sacrifício em sacrifício, para continuar tendo essa salvação. Pelo amor de Deus, gente, que loucura é essa? Então Paulo vem e cita. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, descansa nessa fé, tem esperança nessa fé. Aí a gente vai lá no livro de Abacuque, meditando nesse texto, né? Paulo usou o texto proferido pelo profeta lá no passado, então eu fui lá, como eu expliquei para vocês, que estava lá, que Abacuque está falando de poder, né? Do falso poder, que as pessoas fazem do poder um Deus para elas, idolatram o poder, que é a realidade de hoje, e ele usa essa expressão. Por que Abacuque usou essa expressão, o justo viverá pela fé? Por quê? Porque por causa da desobediência de Israel, Deus enviou inimigos para destruir Israel. E o profeta Abacuque, então, passa a clamar a Deus: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que os inimigos destruam o teu povo? Olha a oração sincera de um verdadeiro profeta. Senhor, por amor do teu nome, até quando o Senhor vai deixar os inimigos envergonharem o teu povo, envergonharem o teu nome? Então Deus, em resposta à oração de Abacuque, falou para ele: vai, escreve numa tábua, escreve com letras bem grandes e coloca bem alto, para que todo que passa não tenha desculpa para não ver. É que nem agora, coloca Cristo crucificado, para que ninguém tenha desculpa, que é essa justiça que eu quero, a do meu filho derramada na cruz. Vai lá, Abacuque, escreve, mas escreve mesmo, escreve. Por quê? Porque a profecia não falha, ela não tarda, certamente vai acontecer. E o justo viverá pela fé. Ou seja, Abacuque clamou a Deus pela salvação, naquele momento, física do povo de Israel. Salvação física, destruição da terra, as pessoas estavam morrendo, os inimigos estavam invadindo, destruindo Israel, destruindo e matando os judeus. Abacuque clamou: Senhor, até quando? Deus foi lá e falou: Abacuque, vai e escreve, para que todos vejam. Deus vai livrar vocês, Deus vai salvar vocês. Deus, bem grande, para que todo mundo veja. Deus vai salvar vocês. Porque o justo viverá pela fé. Todo aquele que passar não vai ter desculpa, vai enxergar. E aquele que crê naquilo que eu estou prometendo, que eu vou salvar Israel das mãos dos inimigos, esse vai viver pela fé. Eles vão ter que crer naquilo que está escrito. Eles vão ter que crer naquilo que eu estou prometendo, Abacuque. Escreve. O justo viverá pela fé. Aquele que olhar para essa promessa que eu estou escrevendo, prometendo que eu vou livrar Israel das mãos dos inimigos, esse vai ser salvo. Esse vai viver pela fé e vai ser salvo. A mesma coisa aqui, Paulo usa o exemplo, mas agora da salvação da alma. O justo viverá pela fé. Todo aquele que olhar para Cristo e este crucificado, Nicodemos, será salvo. É a promessa. Desde o Antigo Testamento. É a promessa. O justo viverá pela fé. Que o Messias viria. O Messias, o Filho de Deus, o Cristo ungido, o Messias viria e cumpriria o último, final sacrifício na cruz do Calvário para levar os pecados do mundo. Isso Paulo usou aqui. Ele usou o exemplo de Abacuque
da promessa que Deus fez para Abacuque, e ele fez aqui a mesma promessa. No Evangelho, a justiça, nas Escrituras, como ele falou nos vídeos anteriores que a gente estudou, nas Escrituras se revela a boa notícia que Deus salva, que é Ele quem salva. É Ele quem salva o ser humano do estado pecaminoso, da morte, da inimizade, do inferno. É Deus quem salva o ser humano da ira dele mesmo. A iniciativa é dele. Ele mandou o filho dele. Não depende da nossa justiça própria. Não depende do nosso altar em altar, sacrifício em sacrifício, obra em obra, santidade em santidade, obediência em obediência. Não, é de fé em fé. O justo, aquele que olha, aquele que crê na promessa das Escrituras, aquele que olha para o Cristo crucificado, esse será salvo, esse vai viver pela fé. E de fé em fé, todos os dias descansando nessa justiça, descansando nesse sacrifício. Isso Martinho Lutero entendeu. Isso Martinho Lutero entendeu. Que não dependia dele, que ele podia parar de se confessar 24 horas por dia, porque os padres lá tinham terror dele, porque ele ia se confessar, ficava horas se confessando, e quando ele saía do confessionário, ele voltava e dizia, me esqueci de um. Ao ponto, né, o Lutero, quando escreve o livro dele, ele fala que chegou um ponto que ele foi se confessar para o padre, ele ficou tantas horas se confessando, e quando ele saiu, ele lembrou de outros, voltou, o padre disse, Lutero, enquanto tu não tiver um pecado de verdade para confessar, não volta mais aqui. Enquanto tu não tiver um pecado que realmente vale a pena, tu volta aqui. Olha o absurdo, né? Pecado é pecado. Mas é porque eles não aguentavam mais Lutero, porque ele vivia mortificado, desesperado, porque ele sabia que ele não podia cumprir a justiça de Deus. E é assim que o ser humano vive hoje em dia, querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. Gente, por que a gente fala tanto do falso evangelho, tanto do falso evangelho? Porque a Bíblia falava deles, o Lutero falava deles. Olha a luta que Lutero teve com a Igreja Católica por causa disso. Olha, é porque vocês, provavelmente a maioria de vocês não conhece a história da igreja, porque se tu vem de uma instituição, de uma seita religiosa como eu fazia parte, tu sabe, a gente não podia estudar, porque era religiosidade estudar a história da igreja. Era um pecado ler um livro que não fosse do líder. Era uma ofensa, era uma rebeldia. Então vocês provavelmente não conhecem a história da igreja como eu também não conhecia. Fui conhecer depois que me libertei do falso evangelho. Então, Lutero vivia massacrado com os fardos do pecado dele, em querer cumprir regras, leis e obediências e pagar por isso, para ser salvo. O falso evangelho hoje é a mesma coisa, as pessoas vivem massacradas, querendo, só que sabe qual que é a desgraça do falso evangelho? É que o falso evangelho, além de tudo, ainda faz o ser humano achar que ele é bom, que ele é forte. Lutero tinha essa vantagem, ele sabia que ele era um pecador, por isso que ele tinha raiva de Deus, por isso que às vezes ele se empolgava, eu vou fazer, vou me açoitar, e agora vai dar certo, mas ao mesmo tempo a consciência dele falava, mas tu é um pecador. O falso evangelho é tão destrutível que ele faz o ser humano achar que ele é forte, que ele é bom. O falso evangelho se misturou com o humanismo. O homem é bom na sua natureza. O problema do ser humano é a sociedade. Karl Marx. O humanismo, a filosofia que entrou dentro do falso evangelho pentecostal e neopentecostal. Pentecostal também. Pentecostalismo adotou as doutrinas. O ser humano é forte, o ser humano é bom. Te esforça, porque tu é bom, tu merece. Ainda para ajudar mais isso ainda. Aí o ser humano acha que pode exigir de Deus. Senhor, mas eu fui justo. Eu não falei para vocês
que no meu testemunho, no início, que quando eu cheguei no livro de Romanos, foi questionando a Deus, Senhor, como eu posso ajudar pessoas tão boas, tão justas, tão obedientes a receber o Espírito Santo? Porque da onde eu vim, da seita que eu vim, se ensinava a receber o Espírito Santo por méritos. Mas e o que tu faz quando pessoas vêm te procurar com méritos? Com obras, com excelentes obras, com excelentes sacrifícios, com excelente caráter. Aí a gente dá de cara. Como que tu vai dizer para uma pessoa se ela já faz tudo que tu mandou ela fazer, de acordo com o ensinamento errado que tu aprendeu? E tu conhece aquela pessoa porque tu tá ali todos os dias com ela, praticamente tu sabe que realmente ela é esforçada, ela realmente faz tudo que mandam. E como que ela não recebe o Espírito Santo, Senhor? Aí o que te ensinam a dizer? Fala pra ela que ela não deu tudo dela. Alguma coisa ela deixou escondida. Ela tá confiando ainda num dinheiro guardado no banco. Fala pra ela que ela tem que dar o que ela tem. Aí tu, ignorante, morta também espiritualmente, tu vai lá e fala pra coitadinha da pessoa. Não, tu tem alguma coisa escondida. Tu tem alguma coisa que tu ainda não deu, que tu não fez. Aí a pessoa já entrou cheia de fardo. E aí sai com mais fardo ainda. Tudo isso mexia com a minha cabeça. E era próprio Deus me atraindo para essa verdade, me atraindo para essa verdade de Romanos. Que a salvação é plano de Deus, é iniciativa de Deus, não é minha, não é eu que quero o Espírito Santo, é Ele que me dá de graça. Quando eu entendo essa verdade que se revela no Evangelho. Tá dando para entender, meus amores, por que a gente fala tanto de falso evangelho, tanto de falso profeta? É necessário para abrir o entendimento de vocês. Porque qual é o objetivo, qual é o assunto da carta de Romanos? A justificação pela fé, sola fede. Somente pela fé. Nada mais. Zero obras, zero méritos, zero sacrifício, zero obediência. Então significa que eu não preciso obedecer? É o que a gente já falou. E que a gente vai estudar com detalhes em versículos específicos falando de obediência. Que Paulo ensina aqui em Romanos que vamos abusar então dessa graça, dessa salvação unicamente pela fé e viver no pecado de maneira nenhuma. Não somos salvos por obras e por obediência, fomos salvos para obedecer, para fazer boas obras. Não é primeiro faça e seja salvo, é primeira, seja salvo e então agora tu pode fazer isso. Lembra que a gente falou nos vídeos anteriores que qualquer obra que eu faça que não seja para a glória de Deus não é aceita? É isso. Por isso o assunto da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Só isso. E é isso que Paulo quer ensinar para fazer com que os romanos, a igreja de Roma, cresça nesse entendimento, cresça nesse desenvolvimento dessa fé. O justo viverá por essa fé, de descansar na obra de Cristo na cruz e não temer, e não ter medo de perder salvação, e não querer fazer obras como obrigatórias para poder alcançar um favor de Deus. Não. Repito, se houvesse qualquer outra maneira, qualquer outra forma de pecadores serem salvos da morte e da condenação eterna, Cristo não teria vindo. Mas ele foi necessário. Era preciso. E esse é o plano de redenção da história. Meus amores, o que mais eu posso falar para vocês? O que mais eu posso falar para vocês? Essa é a história de redenção, isso é o que a Bíblia ensina. O chamado de Paulo era pregar, ensinar a obediência por fé. Tu obedece pela fé. Tu não obedece para ter fé. Primeiro tu tem fé e então tu obedece por essa fé. Tu passa a ter uma vida justa, digna de santidade, uma vida agora de acordo com o caráter justo de Deus, né? Um caráter justo. Aí tu passa a fazer isso.
O assunto da carta toda, a justificação pela fé. Somos salvos unicamente pela fé depositada em Cristo. Descansamos nessa obra realizada por Cristo, não por mim nem por ti. Ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, pregue outro Cristo para vocês, que seja maldito. Porque não existe outro evangelho, não existe outro evangelho poderoso que não seja esse de Cristo crucificado. Não existe outro evangelho que revele essa justiça, que não se trata do caráter justo de Deus, e sim da justiça que Deus provê. Deus proverá um cordeiro para si, meu filho. Não é o teu Isaque que Deus quer. Deus proverá um cordeiro para si, meu filho. Não é a tua obediência que Deus quer para te salvar. Ele já deu o filho dele para te salvar. Agora tu precisa olhar para ele e crer. Abacuque escreve em letras garrafais para que todos que passem não tenham desculpa. Todos verão a promessa escrita que Deus vai livrar Israel. Nicodemos, todo aquele que olhar, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Nicodemos, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Deus proverá um cordeiro para si, meu filho. Foi isso que Cristo fez, foi isso que Deus fez. Deus proveu um cordeiro, Cristo, para que todo aquele que olhe para essa cruz seja salvo pela fé. Dom e de fé em fé. Um dom que é desenvolvido dia após dia através da obediência por essa fé. Todo santo dia eu descanso no que Cristo fez por mim. E sabe o que? É o suficiente. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. E como na vida de Agostinho de Hipona, na vida de Lutero, na vida de Calvino, na vida de Jonathan Edwards, na vida de John Piper e na vida da miserável da Aline Wagner, assim como esse evangelho do livro de Romanos entrou na nossa alma, dividindo como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito juntas e medula e fazendo um rebuliço nas nossas vidas espirituais, trazendo a verdade que antes estava oculta aos nossos olhos, porque estávamos vendados pelo véu da religião maldita. Eu oro para que essa verdade também tire esse véu dos olhos de vocês, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa verdade alcance os teus filhos que estão mortos e perdidos, como o Senhor me alcançou. Essa é a minha oração, meu Deus. E eu creio que aonde existiu o filho de Abraão, essa verdade vai chegar até ele com poder, queimando, ardendo nos corações de cada um deles. Assim seja. Amém. E até a próxima.